A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, gente querida, na graça, na paz e debaixo do amor do Senhor Jesus, com muita alegria, com muita satisfação, veiculando mais um programa Momento de Santidade, e eu espero que seja um tempo de santidade, um momento de santidade na sua vida, com muita reflexão. Nosso objetivo é sempre esse, é proporcionar uma palavra de reflexão, fazer você pensar, meditar e avaliar algumas áreas da sua vida, sempre em comparação com a palavra de Deus ou partindo, de um texto da palavra do Senhor. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, se você tiver uma por perto, no primeiro livro de Reis, capítulo 19, no Antigo Testamento, no verso 16, onde nós lemos o seguinte: A Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Essa palavra Deus direcionou ao profeta Elias na continuidade do seu ministério. No verso 19 em diante diz assim: Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse: Deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu: Vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou uma junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Esse é o texto sobre o qual eu gostaria de discorrer alguns pensamentos para a sua instrução, para o seu crescimento e levemente a sua exortação também. Esse texto, ou esses textos, esses versículos, nos remetem ao profeta Elias quando do seu processo de restauração. Você precisa lembrar que Elias teve o seu dia, vamos dizer assim, ou os seus dias de tristeza, os seus dias de depressão. E se você acha que isso não acontece com os servos do Senhor, é muito mais comum do que nós imaginamos. Eu tenho colegas que têm passado por lutas, por depressão, por tristeza. Eu mesmo tive um período muito triste na minha vida. Eu escrevi um livro sobre isso, A Tristeza Veio e Quis Ficar. De alguma maneira, as lutas, os problemas, sejam da igreja ou das pessoas que nos cercam, problemas familiares, acabam nos levando a esse sentimento de impotência, a esse sentimento de pequenez, a esses sentimentos onde talvez não enxerguemos a saída para um determinado problema, uma situação conflitiva que estejamos vivendo. É muito comum que servos de Deus acabem entrando em depressão. Eu lembro de um período da minha vida em que eu simplesmente surtei e eu saí caminhando sem rumo, sem direção aqui na cidade. Uma pessoa me encontrou numa das praças aqui e perguntou o que eu estava fazendo ali. Eu disse: eu não sei o que eu estou fazendo aqui. E 2 pessoas da igreja acabaram me encontrando naquele lugar, me levaram para casa. Então assim, pode parecer um pouco cômico, trágico, de repente um servo de Deus, alguém incumbido de pregar a palavra, de levar esperança, passar por uma situação dessas. Elias estava passando por um processo de depressão profunda e chegou ao ponto de desistir de viver. No primeiro livro de Reis, capítulo 19, no verso 4, ele chegou a dizer assim, ele foi deserto, adentro, caminho de um dia, veio, se colocou debaixo de um zimbro, de um arbusto, e o texto diz: e pediu para si a morte, e disse: basta, sim, chega, cansei, não aguento mais, não quero mais viver dessa maneira, não quero mais tocar a minha vida desse jeito, chega, cansei. Quantas e quantas vezes eu
ouvir isso de pessoas que eu tenho aconselhado. Chega, eu não quero mais viver, não aguento mais, chega, cansei. Elias chegou a esse, vamos dizer assim, fundo do poço, não é? E como se não bastasse isso, quando o anjo do Senhor o encontra nessa situação, e ainda bem que o anjo do Senhor nos encontra, ou usa pessoas para nos encontrar, ele não aprendeu a lição, foi e entrou numa caverna. E o anjo do Senhor o encontra naquela caverna e fala assim: o que tu faz aí, homem? O que fazes aí? E assim acontece muitas vezes conosco. A gente está tão encavernado, tão cheio, né, da vida, de problemas, que nós não sabemos o que estamos fazendo. O que fazes aí? O que você está fazendo aí? O que você está fazendo com esses dons, com esses talentos que eu coloquei na sua mão? O que você está fazendo com a sua vida? O que fazes aí? É como se o anjo ou o próprio Senhor dissesse para ele: olha, cara, eu ainda tenho muita coisa a fazer na sua vida e eu preciso dizer isso para você. Deus ainda tem muito a realizar em você. A obra do Pai, a obra do Senhor não acabou, não. Não termina por aí. Tem muito de Deus ainda na sua vida. Eu quero que você abra o seu coração. Eu quero que você abra o seu coração, a sua mente, para receber essa palavra nesse momento. Tem muito de Deus ainda. Tem muito do Senhor para você. Deus tem ainda algo especial na sua vida. Não desista. Não entregue os pontos, como a gente fala. Não pare de lutar. Não desista, vai lutando, vai permanecendo, vai andando com Deus, a sua vitória é próxima. Essa luta que você está passando, ela tem hora para terminar, ela vai passar. Esse problema que você está enfrentando, escuta o que eu estou dizendo, ele vai terminar e você vai glorificar a Deus, você vai exaltar o Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Quando Deus encontra Elias, nesse momento ele fala assim: olha, eu ainda tenho ministério para você. Eu ainda tenho coisas que você faça. Ele disse que ungiria um rei em seu lugar, né? Ele diz no verso 16 que eu li: a Jeú, filho de Ninsi, deu o nome da pessoa, a filiação da pessoa, e diz assim: olha, esse cara você vai ungir ainda, você que vai entornar o azeite sobre a cabeça dele, é você que vai transferir a autoridade para a vida dele, para que ele seja rei. E não parou por aí. Deus disse: você vai ungir ainda um profeta em teu lugar, que seria Eliseu. Por que Deus fala isso? Escute o que eu vou te falar. Por quê? Porque um ministério sem sucessão é um fracasso. Ministério sem sucessão é um fracasso. Se Elias tivesse terminado a sua vida daquele jeito, no meio do deserto, pedindo para si a morte, ou entrando em uma caverna querendo se esconder, nada saberíamos sobre Elias. Um fracassado, um derrotado, uma pessoa que fugiu. Mas não, Deus restaurou a vida dele, pediu que ungisse um rei e disse: olha, vem um sucessor por aí, que ficou conhecido como o profeta dos milagres, que foi Eliseu. Nós achamos que é o fim, e não é o fim, é o começo. Nós achamos que termina por aqui. Não termina por aqui. Tem algo grande de Deus ainda na minha vida, tem algo grande de Deus ainda na sua vida. Não terminou por aí, não. É isso que Deus está mostrando. Claro que Deus sempre age na história. Enquanto olhava para Elias, olhava para o futuro, porque Deus, Ele conhece o meu passado, Ele conhece o meu presente, mas Ele conhece também o meu futuro. E enquanto Deus olhava para Elias, restaurando a vida dele, estava de olho já no seu sucessor, que seria Eliseu. Deus já havia colocado os olhos em Eliseu. E eu gosto muito de uma palavra que eu já citei várias vezes na igreja, no Salmo de número 139, que mostra como Deus nos conhece, como Deus conhece a minha vida, como Deus conhece a sua vida. O salmista Davi, ele diz assim: pois tu formaste o meu interior, Salmo 139, a partir do verso 13, ele está dizendo: olha, Deus, foi o Senhor que formou o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe, eu fui tecido no seio de Anita, minha preciosa mãe.
Deus me via lá naquele ventre. Deus já tinha planos para mim lá naquele ventre, lá naquela barriga, quando eu era, como diz o texto, uma substância ainda informe. Deus já tinha planos e propósitos para a minha vida. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado. E esse é o texto que nós usamos para declarar que nós somos contra toda e qualquer forma de aborto. Porque Deus, ele conhece a substância informe. O golem, a palavra no hebraico, é a única vez em que essa palavra aparece no texto hebraico. A substância informe. Informe, sem forma aos nossos olhos, mas já assentado no coração de Deus, já com planos no coração de Deus, já com propósitos no coração de Deus, o feto. Algo que ainda não é corpo, mas Deus já conhece tudo. Os teus olhos me viram a substância informe, é isso que eu estou dizendo. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, quando nenhum deles escrito e determinado havia ainda. Que preciosos para mim, Senhor, são os teus pensamentos e como é grande a soma deles. Eu amo esse texto. Eu amo esse texto porque ele fala de propósito. Eu amo esse texto porque ele fala dos planos do Senhor. Eu amo esse texto porque ele fala que Deus já conhece o meu futuro. Deus já conhece o meu amanhã. Deus já sabe no que eu vou me tornar e no que você vai se tornar, e nada menos do que um instrumento precioso nas mãos do Senhor para a consecução dos seus planos e dos seus propósitos aqui na terra. Quando Deus olhou lá para aquele moço, Eliseu, já via o que Eliseu iria fazer em seu nome e em seu lugar. Deus nos conhece antes de nós nascermos. O chamado que Deus tem não tem base em nós mesmos, não é uma denominação, não é uma igreja, não é um pastor, não é uma faculdade de teologia, não é um seminário que vai definir o nosso futuro, apesar de eu reconhecer a importância de tudo isso no nosso processo de formação, mas o nosso chamado, ele é determinado pelo Criador, é determinado pelo Senhor. Deus, ele conhece os que chamam. E ele chamou Eliseu, verso 16 do texto que eu li, primeiro por sua própria orientação. Eu quero te dizer uma coisa, o chamado de Deus não acontece por dedicação ou por o dedo de alguém, mas o chamado de Deus acontece totalmente por sua, eu nem tenho palavra para dizer aqui, por sua exclusiva orientação. É Ele quem orienta, é Ele quem determina, é Ele quem escolhe. Não é? Segunda coisa, o chamado ele acontece pela obediência de quem recebeu a revelação, que no caso aqui foi Elias. Elias recebeu a revelação de que Eliseu seria profeta em seu lugar. Então o chamado acontece, primeiro, por orientação do Senhor. Segundo, em consequência ou em obediência de quem recebeu a revelação. Elias recebeu a revelação, foi até Eliseu e determinou o seu chamado. O verso seguinte, ou mesmo esse verso 16, verso 19, primeiro livro de Reis, capítulo 19, verso 19, diz que Elias foi e achou a Eliseu, não é? Quem procura acha. Ele achou, ele encontrou Eliseu. Diz que este Eliseu era filho de Safate, que andava lavrando, ou seja, era uma pessoa de uma família. Não havia como errar a orientação que Deus estava dando. Olha, você vai achar um trabalhador, você vai achar uma pessoa não preguiçosa. Eu lembro uma vez que eu reprovei um candidato a pastor quando eu era superintendente do nosso distrito. Eu perguntei para ele, por que você quer ser pastor? Ele disse, eu tentei ser isso e não deu certo, depois eu comprei um caminhão e não deu certo, depois eu tentei ser isso e não deu certo, e eu entendi que eu devia ser pastor. Eu falei, então tu pega tuas coisas e vai embora. Ele olhou, hã? Eu falei, sim, pega tuas coisas e vai embora. Se você não reconhece que há uma nobreza no chamado para ser profeta, para ser pastor, para ser um instrumento, então você está no lugar errado. Há uma nobreza naquilo que nós fazemos. Nós temos que ter essa convicção de que o nosso chamado, ele não está alicerçado em nome de uma denominação, mas o nosso chamado está alicerçado no Deus eterno,
no Deus que criou todas as coisas visíveis e invisíveis, há um chamado no Senhor. Você vai, Elias, acha Eliseu, filho de Safate, que estava lavrando, ou seja, ele é de Abel-Meolá, um endereço, alguém que tinha moradia, alguém que não era um desocupado, não é? E justamente são aqueles ocupados que Deus chama. Eu quero frisar isso muito bem, porque as pessoas às vezes chegam e falam assim: pastor, mas eu já tenho tanto para fazer no reino, eu já faço tanto na igreja. E eu sempre digo assim: quanto mais você tem, mais você vai receber. Por quê? Porque Deus só deposita o precioso nas mãos daquele que é fiel. Então, se tem gente que não está fazendo nada no reino, tem que olhar, tem que avaliar, para ver com que coração está. Nós não somos daqueles que reclamam, nós não somos daqueles que murmuram, mas nós somos daqueles que recebem os dons, recebem a graça, recebem o favor, recebem o chamado. Nós nos dizemos: eis-nos aqui, eis-me aqui, estou à disposição, estou disponível, pode me usar para a consecução dos seus planos, dos seus propósitos. E quando Deus vê o estado do seu coração, que é um coração disponível, mais Ele vai colocar na sua mão. Então não é gente desocupada, gente que não tem nada para fazer, que Deus chama para trabalhar no seu reino. Terceira coisa, como é que se dá essa questão da vocação, do chamado? Né? É pela transferência de autoridade. Eu gosto muito, né, do que diz o verso 19, que nós lemos, que Elias passou por Eliseu e lançou seu manto sobre ele. Naquele momento as pernas de Eliseu devem ter tremido, o corpo dele deve ter tremido, todo o seu corpo deve ter tremido, porque Elias fala para ele: você já sabe o que eu fiz contigo, você já sabe, ou seja, você não tem escapatória, você tem um chamado, o manto do Senhor está sobre a sua vida. Não é? Então, a transferência de autoridade, ela se dá por meio de alguém que tem um chamado digno e reto. Isso aqui pega, gente. Isso aqui pega. Há pouco eu saí com uma determinada pessoa a dar uma volta aqui na cidade. A gente estava olhando alguns lugares, alguns terrenos, e a gente começou a avaliar vários ministérios, várias igrejas, e eu fiquei pensando comigo: quantos desses ministérios são legítimos? Quantos desses ministérios que surgiram debaixo da bênção? Tem a bênção de alguém dizendo: vai, meu filho, eu sou a tua cobertura, eu estou colocando a mão sobre a tua cabeça, vai, porque eu sou autoridade na sua vida, vai, porque eu estou cobrindo você em oração, vai, porque eu estou te guardando, vai, porque eu estou te enviando. Como é bom quando você tem a mão de alguém superior sobre a sua cabeça. E eu sempre pergunto: quem é a sua autoridade? Quem é que vela por você? Quem é que abençoa a sua vida? Quem é o seu respaldo para que você haja em nome do Senhor? Pare e pense. Um rebelde produz um rebelde. Um abençoado produz um abençoado. Então você tem que avaliar muito bem antes de entrar em qualquer ministério. Tem uma pessoa que me liga toda semana pedindo: pelo amor de Deus, deixa eu pregar aí na sua igreja. E eu pergunto para ele: quem é o seu pastor? Não, eu não tenho pastor. Eu falei: mas como é o nome da sua igreja? Não, eu tenho um ministério próprio, um ministério independente. Gente, como isso é perigoso, e quanto mais para o final dos tempos nós caminhamos, pior vai ficar a situação. Nós temos um monte de gente independente por aí. Nós temos um monte de gente sem uma cobertura espiritual, produzindo rebeldes. Você está entendendo o que eu estou falando? Elias abençoou Eliseu. Eliseu agiu em obediência, recebendo a transferência de poder, a transferência de unção, quando Elias joga o seu manto sobre ele, ou seja, toda a autoridade, todo o poder, toda a unção que estava na vida de Elias passou agora para a vida de Eliseu. Então, isso significava um chamado claro e amplo para cumprir um propósito que Deus tinha no seu coração. O propósito era que Eliseu se lançasse ao profetismo, que continuasse a obra que Elias havia começado. Então, antes de se colocar num ministério, é necessário um tempo de preparo.
Ou seja, Eliseu, ele passou por um período de discipulado. Ele não entrou e logo saiu pregando. Tem gente que se converte e logo quer pregar e acaba falando e fazendo um monte de bobagem. Não tem uma cobertura, não tem um discipulador, não tem alguém que cuida da sua vida. Eliseu foi cuidado por Elias. Ele começou servindo. Se você olhar no final do versículo 21 que eu li, seguia a Elias e o servia. Quantas pessoas hoje ainda querem servir ao Senhor? Quando eu falo de servir, eu lembro de um menino, vou preservar o nome dele aqui. Esse menino, isso já faz mais de 20 anos. Eu chegava na igreja, na época eu usava uma maletinha pretinha, lá tinha todas as minhas coisas dentro. Quando eu chegava na porta da igreja, aquele menino vinha correndo e ele dizia: dá licença, pastor. E ele pegava a minha pasta e ele levava a minha pasta lá no púlpito, lá no altar. Todos os domingos era o mesmo ritual, a mesma coisa. E eu via naquele gesto, naquele menino, um coração serviçal. Uma coisa que ninguém queria fazer. E nós temos que aprender a começar fazendo aqueles serviços que a maioria das pessoas não querem fazer. Não querem fazer. Então esse coração serviçal havia no coração de Eliseu. E ele começou a servir e passou a servir. Segundo o livro de Reis, capítulo 3, verso 11, diz que Eliseu, ele deitava água nas mãos do profeta Elias. Ou seja, era ele que lavava as mãos do profeta. Quem hoje quer fazer esse tipo de serviço? Quem hoje quer chegar na igreja e ver as lacunas? Ver aquelas pequenas coisas? Não, todo mundo quer púlpito, todo mundo quer altar, todo mundo quer estar em evidência. Mas quem é aquele que quer fazer aqueles serviços pequenos? Muitas vezes que nem aparecem, que ninguém vê, mas que são extremamente necessários. Eliseu foi para um projeto maior. Mas antes de ir para um projeto maior, ele passou por uma despedida emocionante. Ele foi beijar pai e mãe. E isso aqui para mim é importante. Ele foi beijar pai e mãe. Significa que ele tinha um bom relacionamento dentro de casa. Tem gente querendo pregar, querendo ir para a obra, mas o relacionamento dentro de casa é péssimo. Seu testemunho é fraudulento, é mentiroso, porque ele prega uma coisa que ele não vive. Ele foi lá, abraçou o pai, abraçou a mãe, beijou o pai, beijou a mãe. É como se ele estivesse dizendo: olha, eu preciso da bênção de vocês. O profeta me chamou, eu fui comissionado por Deus. Mas se você, pai, não colocar a sua mão sobre mim, se você, mãe, não beijar o meu rosto, eu não tenho condições de falar em nome do Senhor. Isso para mim é muito importante. O profeta disse: tá bom, você quer ir lá beijar o seu pai e a sua mãe? Vai e volta. Por quê? Porque existe o perigo da comodidade. A gente ir para a casa de pai e de mãe é uma maravilha, a gente come bem. Eu lembro das comidas que a minha mãe faz. É bom estar lá, é bom demais. Então a gente acaba se acomodando, tem carinho de pai, tem carinho de mãe, tem comidinha na hora, tem tudo pronto, casa gostosa. Vai e volta. Você vai lá, dá um abraço, dá um beijo, mas você volta aqui, porque você já sabe o que eu fiz contigo. Então ele vai e faz um churrasco com as carnes dos bois com os quais ele trabalhava. E para ter certeza de que não haveria volta, ele pega o arado e ele faz o fogo com aquele arado. E é como se ele dissesse para os amigos que ele convidou para aquela festinha: ó, gente, esse Eliseu que vocês conheceram, esse Eliseu acabou, tá? Agora eu sou servo do Senhor. Agora eu vou para a obra do Senhor. E ali ele pôs um fim àquela vida e começa uma nova vida com o Senhor. Quando as pessoas olhavam para Eliseu caminhando: para onde é que você vai? Ele dizia: eu vou para um projeto maior. Eu estou num projeto maior. Vamos orar. Meu Pai querido, eu te agradeço por essa palavra. Mesmo em meio a muita emoção, ainda consigo, Pai, transmitir um pouco daquilo que o Senhor tem plantado em meu coração. Nós queremos ser mansos, humildes, submissos ao teu chamado,
fazendo exatamente aquilo que o Senhor tem determinado para que façamos nesse mundo. Eu oro, Deus, para que por essa palavra o Senhor desperte pessoas para estarem no centro da Tua vontade e para fazerem exatamente aquilo que o Senhor chamou para fazer. Abençoa esta casa, abençoa essa família, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Valeu, gente querida. Deus abençoe e fiquem todos na paz do Senhor.